Olá, meu nome é Bruna, eu sou arte terapeuta junguiana, mas eu também sou professora, então as coisas que eu trouxer aqui não são falas de uma pessoa que nunca pisou em sala de aula. Fazem aproximadamente 10 anos que eu leciono e passei por diversas coisas. Olha só, outro dia a gente fala de currículo, mas fui professora de teatro, professora de arte, professora de inglês. Trabalhei com formação de atores, trabalhei em cursos livres de idiomas, dei aulas particulares, trabalhei, ai gente, em 500 mil projetos e também dentro do ensino formal, ensino básico, com infantil, com Fundamental 1, com Fundamental 2 e com ensino médio. Dentro de escola particular, considerada escolas boas, muito boas da região, quanto escolas públicas, trabalhando concursada em algumas prefeituras, né? Então, tenho aí algumas experiências. E eu fico imaginando as crises que eu tinha no início, como professor iniciante, as minhas inseguranças, as minhas questões. Se eu tivesse iniciando a minha vida profissional como professora agora, 2025, eu já teria pirado mesmo, assim, crises de pânico e ansiedades muito mais ferradas do que eu já tive. Porque o negócio tá, né? E só quem tá em sala de aula sabe. E a galera que é dos cursos livres, eu sei das nossas dificuldades em diversos contextos, não tá fácil para vocês também. Só que a galera que tá em sala de aula, no ensino básico, tá passando por uma situação. Ai, são tantos problemas que teria que fazer um vídeo só pra falar sobre esses problemas. Mas a grande questão é que eu tô vendo colegas meus adoecendo mentalmente. Assim, que dói meu coração, porque são pessoas maravilhosas que não deviam estar tão desestruturadas assim, não poderiam, porque são seres tão incríveis que é uma perca pro mundo, pro universo, esse adoecimento psíquico, sabe? É, e não que eu seja uma expert, mas como eu estudo, como eu sou arte terapeuta, e como eu vivenciei questões que eu vejo os meus colegas vivenciando, e por mais que não seja perfeito, e eu ainda às vezes tenho que olhar para todas essas questões, me ajudam, resolvi fazer um vídeo para de repente colaborar com você aí que tá começando, que tá precisando de um insight. Eu espero do fundo do meu coração que alguma coisa não seja em vão, que esse vídeo não seja em vão para você. Algumas coisas podem soar óbvias, mas eu realmente acho que a gente tem que, neste momento, colaborar com o que a gente pode, e é isso que eu posso ofertar. Então, tenho aqui minhas anotações para não me esquecer de alguns pontos. Tem um ponto que eu quero falar antes de qualquer coisa, porque eu, como boa capricorniana, é o que me salva. E é simples, é algo que é nossa obrigação, mas às vezes a gente, pela correria, pelas demandas e pela loucura que tá sendo, a gente esquece. Só que se a gente para pelo menos uma semana da nossa vida para fazer isso, facilita o resto do nosso ano inteirinho. Que é o querido planejamento. Então aqui vai a primeira dica, né? A primeira dica que nem era para começar por ela, mas veio esse start. Faça o seu planejamento bem lindinho. Leia os objetivos anuais, os objetivos bimestrais ou trimestrais, veja as semanas, quantas aulas por bimestre existem, eu tenho um nível, eu faço um nível que é tipo assim, eu tenho uma planilha com as semanas, como eu sou professora especialista, então como professora de arte eu entrava uma vez por semana nas turmas, e como professora de inglês eu entro 2 vezes, teoricamente, mas é outra questão, tô como substituta, como módulo, né? Mas teoricamente eu entraria 2 vezes por semana como professora de inglês. Então eu tenho lá, para cada ano ciclo, eu tenho uma planilha, tipo semana 1, semana 2, semana 3. A semana 4 tem um feriado no dia tal. Semana 5, semana 6, semana 7, primeiro bimestre. Aí outra planilhazinha, né? Uma outra aba. Segundo bimestre, também uma coisa. Semana 1, 2, 3, já coloco lá as datas de feriados, já coloco as datas de avaliação,
Ai, mas a escola ainda não decidiu a avaliação. Tudo bem, mas ela já não passou as datas de quando o bimestre se encerra. Normalmente, a média é 2, 3 semanas antes, eu já tenho que estar com as coisas encaminhadas. Então, eu já coloco lá a semana de avaliação. Já deixo as coisas pré-organizadas, semana de relatórios. Realizar relatórios, deixo tudo organizadinho. Semana por semana. Meu objetivo do primeiro bimestre é isso. Primeira semana é sondagem. Mesmo como professora de inglês e como professora de arte, existe a necessidade da gente olhar para o que as crianças já sabem, né? Então, primeira semana, segunda semana, sondagem, apresentação, acolhimento e sondagem. E aí eu também já olho para ver se o planejamento, já organiza esse planejamento, né? E aí, a partir dos objetivos das sondagens, eu começo a organizar tudinho, assim, como no mundo ideal. A gente sabe que no mundo ideal não vai acontecer. Mas no mundo ideal, a primeira semana eu trabalharei isso, a segunda semana eu trabalharei isso, lá. Quero fazer esse projeto, porque se encaixa com esse conteúdo. Olha, eu tiro tudo que tem dos livros, do material didático da instituição, para poder ver o que eu posso colocar, que eu vou usar, que eu não vou usar. Gente, eu tento planejar o ano, pelo menos o semestre inteiro, nessas planilhas, como se fosse um mundo ideal, que a gente sabe que não é, mas tudo bem, vamos fingir utopicamente que vai acontecer aquilo ali. Tendo isso em mãos e também definindo muito claro quais serão os meus objetivos para aquelas turmas, para aquele bimestre, para aquele ano, que eu quero que as crianças, terminem. Qual é a habilidade? O que eu quero que elas terminem sabendo? Deixo lá bem anotadinho, nos termos bonitos e nos termos mais simples, né? Que é pra eu entender, bater o olho, já sei. E também como que eu vou avaliar isso. Deixo lá meus critérios de avaliação, como serão essas avaliações e já coloco nesse planejamento, semana de avaliação tal. Nesta semana, avaliar desse jeito. É isso. Primeira coisa é isso, uma coisa que eu faço independente do modelo da escola, independente da escola pedir ou não me interessa, eu deixo isso organizado, porque tendo isso organizado, muda uma coisa ou outra, você só vai reajustando. Mas você tem lá todo um arcabouço, uma sequência que faz sentido e que quando a vida acontecer, você tem para onde recorrer, você fica um pouco menos perdido, sabe? Então essa é a primeira coisa, fazer um bom planejamento. Independente do que é solicitado, esse planejamento é pra você, tá? Tendo esse planejamento em mãos, planejamento anual, semestral, o que for possível, agora vai pra segunda dica, que seria a primeira que eu tinha anotado. Cria uma rotina de trabalho nos seus horários livres ou horários de planejamento. Não sei como está a escola particular atualmente, mas a gente tem na pública, né, e eu acredito que agora é pra todos, 1/3 tem que ser horário de planejamento. Então, vamos supor que você tenha 3 horas de... Tem lugares que chamam de HL, ou de HI, de HA. Tem lugares que é horário de planejamento, não sei. Não sei como que você chama aí. Mas, às vezes, as escolas, as prefeituras deixam lá umas 2 ou 3 aulas, certo? Acho que em média de 3 aulas por semana, que já é pouco, sejamos honestos. 3 horas não sustentam as nossas necessidades. Mas vamos lá, 3 horas para você se planejar, se organizar, sem os alunos. Eu vejo que tem prefeituras que os alunos entram 1 hora depois e os professores têm aquela 1 hora ali. Gente, achei que perfeito. Enfim, crie uma certa rotina de trabalho. Não deixa no esquema do vamos ver o que surgir. Eu sei que, principalmente para as professoras, que são professoras regentes pedagogas, as coisas na vida é muito louca, porque surge reunião com o coordenador, reunião com o diretor, reunião de pais, reunião com um pai específico, surge 500 mil coisas. Mas tente deixar esquematizado, sei lá, quando eu tinha as minhas 3 horas. Primeira hora da semana, minha primeira HA, ela era fixa para eu poder, primeiro, listar tudo que eu precisava fazer naquela semana e também já fazer os meus planejamentos da semana seguinte. Então eu bati o olho no planejamento anual, analisava como que estava sendo as aulas naquela semana, porque normalmente a minha primeira HL não era nas primeiras aulas, eu dava algumas aulas, daí vinha HL. Então eu já tinha entendido mais ou menos o ritmo das aulas que eu tinha proposto.
E aí eu planejava, fazia de fato planejamento da aula específico, com base nos meus objetivos, nos meus critérios, no que tá acontecendo, enfim, né? E aí eu fazia o planejamento bem bonitinho e planejava também no espacinho de planejamento de material. Quais materiais, quais são os recursos que eu vou precisar. E eu deixava tudo anotadinho. O que eu vou precisar para a próxima semana? Tudo organizado. A primeira hora era pensar na próxima semana. Ponto. Deixei isso tudo anotado, beleza. A minha segunda hora era o horário que eu deixava um pouco mais livre. Porque podiam surgir demandas. Já aconteceu tal coisa, o pai quer conversar. Desestrutura aí minhas HE, tenho esse horário. Então, pelo menos uma hora eu sei que são para esses improvisos. Caso não rola nenhum improviso, daí, graças a Deus, obrigada, Senhor, a gente tem coisas para fazer. Coisa para você fazer sempre tem. E a terceira hora era sempre dedicada à parte mais burocrática. Então, questão de semanário, porque aí eu sabia como que tinha sido o semanário, como tinha sido a semana, né? Como que tinha sido cada turma, preenchimento de relatórios, de planilhas, por toda a parte mais burocrática que precisava ser entregue e que eu precisava, de fato, ver como que foi a semana para poder preencher as coisas, eu fazia nessa terceira hora. Este era o mundo ideal, gente. Vamos, lembra que a gente está trabalhando com o mundo ideal. Mas é importante que a gente tenha um mundo ideal, porque quando estivermos no caos, a gente fala, pera, e a gente tem o pra onde voltar, né? Que se a gente não tem uma estruturazinha mínima, a gente não, no meio do caos não tem um lugar de referência. E a gente vai entrando num caos, numa bola de neve e tudo se perde. Então, beleza, né? Planeje, essa é a primeira dica, segunda dica, né? Planeje essa rotina sua para que você não se perca. E aí não atrase as coisas. Aqui. Planejamento de momentos autônomos com os alunos. Quando chegava, principalmente final de semestre ou trimestre, que eu tinha que lançar notas, fazer avaliações, e aí eu tenho que corrigir essas avaliações, ou eu passo alguma lição de casa, alguma tarefa para a criança fazer, ou eu preciso olhar, porque em alguns momentos o caderno para mim era um critério. Era a necessidade da turma, eu precisava que aquela turma se organizasse, enfim, para outra hora. Mas o caderno, as atividades que eram colocadas no caderno, eram atividades que eu, de certa forma, avaliava. Eu precisava olhar para esses cadernos. Então, não dá tempo de fazer isso tudo. A gente sabe, 3 horas a gente tem que fazer só aquelas coisinhas que eu já disse no mundo tópico, já gasta muito mais do que 3 horas. E tem essas coisas aí. Então, eu tinha alguns combinados, eu criei uma rotina que os alunos já sabiam o que tinham que fazer, né? Então, tinham aulas, eu gosto de muitas ideias, eu gosto de coisas diferentes. Mas tinha um padrão que eu deixava estabelecido com os alunos, sei lá. Hoje eu deixava muito claro, hoje a aula vai ser uma aula assim, vocês vão ficar mais no foco de vocês, trabalhando isso. Então eu dava aquela introdução para a turma, 10 minutinhos, entregava a atividade para eles realizarem, ou solicitava que eles realizassem X coisa, que era algo mais calmo e que eles não precisassem tanto de mim, sabe? E isso me dava tempo e uma pausa para eu olhar os cadernos, para eu corrigir as avaliações, para eu chamar um aluno específico que precisa de uma atenção especial, que eu percebi, nossa, esse aluno tá com muita dificuldade. Neste momento de pausa, eu chamo esse aluno. Para as minhas colegas que são pedagogas, olhar a agenda. E eu indico, inclusive, para as pedagogas que coloquem esse momento de mais autonomia e mais calma dentro de uma rotina, sabe? Que isso seja a rotina da turma. Para que você tenha o seu tempo de calma, que vocês ficam o tempo todo com os mesmos alunos, né? E para que você tenha esse momento de realizar essa parte burocrática que as pessoas que não trabalham em escola não têm a menor ideia que a gente precisa fazer. Entendeu? Quer olhar a agenda, responder pai e mãe, ver os xingamentos, vai por que minha filha doeu, cadê o caderno da minha filha, cadê o lápis, cadê a presilha de 2 milímetros que eu mandei no cabelo da minha filha que perdeu. Enfim, vocês têm que resolver esse monte de coisa. Então, incluir isso na rotina, ou nós como especialistas, a gente ter alguma carta na manga e deixar isso planejado, principalmente próximos das avaliações, né, finalzinho de bimestre,
antes e depois das avaliações é legal e é importante. E eu incluí uma outra dica que eu nem tinha anotado, que é pensar em atividades para quem termina mais rápido. Tinha um termo para isso em inglês, mas que são esses alunos que são muito rápidos. Quando eu tinha minha sala de professora de arte, eu tinha uma caixa com algumas atividades que eu tinha impresso extras, algumas imagens para colorir, alguns livros, enfim, deixava lá aquela box, e os alunos sabiam que quando eles terminassem, eles podiam ir lá e pegar alguma coisa para fazer e aguardar os outros colegas, ou aguardar o tempo determinado, enfim, isso ajudava bastante. Terceira, no caso, acho que é a quarta dica, defina os dias e horários para o trabalho em casa. Porque o ideal é que a gente não precisasse trabalhar em casa, né? Esse ideal, que a gente saísse da escola e desligasse. Mas sabemos que as demandas fazem com que a gente tenha que fazer coisas em casa. Algumas escolas e prefeituras pagam lá suas 2 horas de horário livre no local da sua escolha, né? Seja dentro da escola ou seja em casa. Tem escolas que não pagam isso e tem professores que não recebem, mas acabam fazendo, e tem professores que recebem essas 2 horas. Uma coisa que me ajudou, porque se a gente for deixar, a gente vai usar o resto da nossa vida em prol da escola. Mas isso me ajudou muito e me ajuda muito. Eu escolho 2 horas da minha semana colocadas na agenda que serão dedicadas para as coisas da escola. Agora eu tô como substituta, né? Então, mesmo como substituta, eu faço tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu tenho meu planejamento de substituição. Porque é capricorniana. Mas são 2 horas que eu posso estudar, que eu posso fazer um curso de alguma coisa que eu tô sentindo dificuldade. São 2 horas que eu, como substituta, como substituta, já tô tendo 500 mil coisas pra fazer nessas 2 horas. Mas são apenas 2 horas, meu amor. Bruno, mas você tá como substituta. Mas, como eu disse pra vocês, eu não tô substituta a vida inteira. Como professora de arte, professores de arte, meus queridos, só a gente sabe que a gente passa pra dar uma aula de boa qualidade. Eram só 2 horas. Então, eu tinha segunda-feira e quinta-feira, das 13 às 14, ou das 14 às 15, mas eram 2 horas. E essas 2 horas, eu pegava lá, sabe aquele primeiro horário que eu tive, que eu planejei a próxima semana? Eu pegava aquele horário, pegava as minhas anotações do que eu precisava da próxima semana, quais são os materiais, e nessas horas em casa eram as horas que eu planejava, que eu pegava um Canva e eu fazia o design das minhas atividades, que eu preparava os meus slides, que eu estudava alguma coisinha, um termo, quando eu dava aula de arte em inglês, tinham termos em inglês muito específicos que eu precisava estudar. Eu precisava estudar arte em inglês, então eu fazia vários cursos para art teachers, art educators, em inglês, porque o vocabulário era diferente, né? Então, precisei estudar pra caramba pra poder lecionar. Então, são essas coisas. Eu pegava esses horários, cortar papel, uma atividade específica precisa cortar um formato específico. Às vezes tem alunos que são mais autônomos e iam terminando, eu já ia pedindo ajuda. Mas tem coisas que a gente só consegue fazer em casa, um material específico que a gente precisa da paz e do silêncio para realizar. Eram nessas 2 horas. Chegava na quinta-feira e eu não conseguia finalizar alguma coisa para a próxima semana, o que acontece? Eu tentava fazer na sexta, com uma turma que fosse um pouco mais calma, ou se eu tivesse algum horário livre. E se não rolasse, ou eu adiava aquele projeto para a próxima semana, e aí eu usava alguma aula um pouco mais improvisada, de mais anotação, um pouco mais teórica, ou mudava a ordem do planejamento, ou eu, na hora, improvisava, gente. Não deu tempo de fazer as 200, 300 florzinhas. Vou usar essas florzinhas com essa galera, quando eles estiverem um pouquinho fazendo lá o processo de criação, eu vou cortando mais. Mas eu tenho que respeitar essas minhas 2 horas. E isso não é fácil, porque a gente se empolga, ainda mais professor que se empolga, ou professor que já está desestabilizado, a gente se perde nessas 2 horas, mas tem que marcar no relógio. A gente tem que se acostumar a ofertar aquilo que nos é pago para fazer.
E não deu para você fazer a coisa perfeita e maravilhosa? Não deu. E é isso. E o que deu para você fazer foi o seu máximo. Porque você não é só professor, e esse é um outro tópico. Mas enfim, é isso. Eu sei que infelizmente a realidade não é para todo mundo, né? Mas esse é o ideal, que você deixe planejado quais serão suas tarefas nessas horas fora de casa e qual é o limite desse tempo. Você precisa dar limite para a escola porque você tem uma vida inteira para lidar. Tá bom? Próxima dica, que eu nem sei, eu acho que é a quinta. Aprenda a dizer não sem culpa. Gente, todo ser humano precisa fazer isso, né? Este livro aqui me ajudou muito a entender isso. Se chama Essencialismo. E tinha um tópico que ele falava, mais ou menos, que eu não vou lembrar de cor, que era tipo, você tem que saber suas prioridades e eliminar aquilo que não faz parte dela. Um negócio assim. Você tem lá os seus objetivos com sua turma. Você sabe quais são as dificuldades dessa turma. Sei lá, vou pegar aqui um exemplo. A turma tá com muita dificuldade em leitura e interpretação de texto. Ou você tá no processo de alfabetização porque já tá no 3º ano e a turma tá bem para trás. Tá lá, silábico sem valor. Tu precisa correr com isso. Aí chega uma professora maravilhosa, que os nossos colegas são incríveis, e não estou debochando, tá? São incríveis mesmo, elas têm umas ideias, pelo menos as meninas da minha escola têm umas ideias. E aí elas chegam e falam, cara, eu tive a ideia de um trabalho, um projeto incrível para trabalhar o raciocínio lógico e a matemática, a educação financeira com as crianças, com os alunos, vão fazer, não sei o que. E tu tá assim, ó, atolada, porque as suas crianças não estão avançando com aquele objetivo que você traçou para elas. Que você percebeu que era a necessidade, aquela habilidade que você percebeu que é a necessidade delas, elas estão com muita dificuldade. Este projeto, por mais lindo, belo que seja, você sabe que você vai gastar as suas 3 horas, as suas 2 horas em casa, você vai gastar as horas dentro da escola, da sala de aula, com seus alunos, para lidar com aquele projeto que não tem relação com a prioridade da sua turma no momento. E é difícil, porque a gente chama as nossas colegas. A gente não quer deixar elas, sabe, sem um apoio. Mas a gente tem que dizer pra elas que, olha, meu amor, eu amei essa ideia, eu queria muito participar, mas agora minha turma tá muito atrasada com tal coisa, eu preciso correr com isso. A gente precisa aprender a dizer não. E aprender a colocar este limite muda tudo, sem a culpa, né? Porque não adianta nada de colocar um não, depois ficar, ai meu Deus, minha vida, o que vai acontecer comigo, vão me odiar, foda-se. Entendeu? A gente precisa dar limite para as coisas. E pra gente mesmo, porque a gente vai se empolgando. Eu sou dessas, eu tô aqui falando isso pra vocês, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Porque eu vejo o projeto fulano, eu fico, meu Deus, isso é incrível, a gente precisa fazer esse negócio acontecer, vamos lá, começa a me envolver. Quando eu vejo, tô cheia de coisa. E eu não tenho tempo pra respirar. A gente precisa dizer não. A gente precisa colocar limite. E entender. Isso vai me ajudar no meu objetivo? Não vai me ajudar? Então é não. E aí a gente aproveita as tecnologias. GPT, meu amor, a professora tá oferecendo isso aqui, a gestão tá falando isso, mas a minha prioridade é essa, tô com muito programa, me ajude a criar uma resposta bacana. Ele vai te ajudar, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, entendeu? Bom, é isso. Dica 6. E essa dica me pegou e me pega. Agora eu tô um pouquinho mais curadinha em relação a isso. Mas, meus amores, comecei a terapia por conta desta questão em sala de aula. Você não vai agradar a todos e tá tudo bem. Olha, todo mundo fala isso, mas na prática, quando a gente tá lá na sala de aula e a gente vê a cara de desdém de uma criatura, de um anjinho, ixi, aquilo dói. Ou um aluno que é super debochado, um aluno que escreve pra você, não gosto de você, o corpo dele diz, você chega na sala, você sente aquilo daquelas crianças, cara, isso fere o nosso ego, isso machuca lá dentro. Ou um professor, que às vezes você percebe que aquele professor não vai com a tua cara. Isso dói. E dói em questões nossas, para além de eu ser professora. Dores de nós mesmos que a gente precisa sim trabalhar.
E a gente precisa, sim, entender que aquela frase, se nem Jesus agradou todos, quem somos nós, meros mortais, para acharmos que 30 alunos, 35 alunos, 200, mil e poucos alunos, 800 alunos, todos vão nos amar. É possível que todos os colegas de trabalho vão achar que nós somos as melhores pessoas do mundo. Não vão. Que pior, né? Que os pais, a comunidade escolar, todos, se a gente tem 800 alunos, na época que eu tinha em torno de 800 a 1.000 alunos, vezes 2, amor, quem você pensa que você é? Quem nós pensamos que a gente é? Não somos nada. A gente jura que a gente vai agradar todo mundo? Não vamos. A gente precisa tratar isso dentro do nosso coraçãozinho. Claro, uma coisa é o aluno, o colega de trabalho não ir com a nossa cara e isso não interferir no nosso trabalho. Mas a partir do momento que começa a faltar com respeito, a interferir de fato na execução da nossa função, aí precisa, obviamente, ser passado e pensado estratégias ou uma conversa franca. Eu já tive que ter uma conversa franca com alunos, olha, eu sei que você não vai com a minha cara, eu sei que você não gosta do meu jeito, eu sei que você não gosta do meu método. Já passei por muito tempo tentando me ajustar e me encaixar no modelo de uma escola que não era o meu estilo. Olhava para aquela turma e tentava ser uma coisa que eu não era, só para tentar agradar aquela turma. Vai gostar. E eu tive que chegar em algum momento e falar, eu sei que vocês não vão minha cara. Mas eu tô aqui executando uma função, eu sou professora, você é aluno, você é aluna. E o respeito precisa acontecer. Ou de ter que pedir ajuda pra gestão, olha, tá faltando com respeito. Eu já tentei conversar, já tentei mudar a didática, mas ainda não tá rolando. Ou com um colega de trabalho. A gente às vezes precisa ter essa conversa franca. Eu não tô aqui pra agradar vocês, né? A gente não tá aqui, por mais que a gente queira, do fundo do nosso coração, sermos os melhores professores, os favoritinhos dos nossos pequenos ou grandões, nem sempre vai acontecer. E tá tudo bem. A gente precisa dizer pra eles, olha, eu não tô aqui pra agradar. O processo educacional, o processo de aprendizagem não é um processo gostosinho sempre. Não é. A gente vai ter que repetir, vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, vai ter que lidar com pessoas que a gente não vai com a cara, mas que são importantes pro nosso processo. Então a gente não tá ali pra ser recreador, né? Nossa função é outra. E muitas das vezes a gente vai ter que fazer coisas que são desagradáveis, sim. E às vezes não bate o santo, não bate mesmo, sabe? Mas o respeito tem que acontecer. E a gente tem que tentar. Então, às vezes, essa conversa franca ela vai ser necessária, mas é importante que você entenda que se uma pessoa não vai com sua cara, se uma criança, um adolescente, um adulto, um pai, uma mãe, um gestor, um colega de trabalho não gosta de você, não gosta da sua aula, avalia se aquela crítica faz sentido, se realmente é algo que pode te agregar, e se não for algo que vai te agregar profissionalmente, sinto muito, sabe? Se doeu, leva pra terapia. Caso contrário, é o que a gente pode ofertar. O que a gente pode ofertar mais do que executar a nossa função sendo a gente mesmo, sabe? Não tem como, não tem como. Então, essa é a outra dica, entender isso. A gente não vai agradar todo mundo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E esse passo, fazer terapia. Eu falo isso porque eu precisei fazer terapia por conta dessas questõezinhas aqui. Gente, nós somos seres humanos. A gente tem dores, questões profundas dentro da gente, por mais bem estabilizado que sejamos. A vida, ela acontece. Ela acontece fora da escola, acontece dentro da escola, e as coisas nos pegam, nos machucam. E a gente precisa olhar para tudo isso. Para que a gente possa manter a nossa sanidade mental, para que a gente possa encontrar um equilíbrio, encontrar a nossa autenticidade. Porque se eu não estiver segura de mim mesma, se eu não me conhecer, quando alguém não for com minha cara, isso vai me desestabilizar horrores. Então, fazer terapia foi algo que me ajudou a entender que, na verdade, lá atrás, quando eu comecei a fazer faculdade de artes cênicas, não era a sala de aula que eu estava procurando, e sim o setting arte terapêutico, que é com que eu tô focando na minha carreira agora.
mas também me ajudou a entender quem eu sou como professora, qual é o meu jeitinho de explicar, qual é o meu jeitinho de ser, e que tá tudo bem, e a lidar com o desagradar o outro, a lidar com o medo das críticas. Fazer terapia, principalmente pensando no agora, eu acho que é essencial. A gente vive com medo, né, de tantas coisas. Importante que a gente fale com alguém, que nos escute, que nos faça ter outra visão das coisas, que nos faça ter outra visão sobre a gente mesmo, se aproximar cada vez mais de quem a gente é. Inclusive, é por isso que eu tô fazendo um grupo de arte terapia para professores, porque eu trabalho com grupos, trabalho individualmente, atendo pessoas individualmente, alguns professores no individual, e trabalho com grupos, nos mais recentes, grupos de mulheres. E aí eu falei, cara, olhando para, como eu disse para vocês, para os adolescentes, para os meus colegas de trabalho, eu falei, não, preciso criar um grupo só para professores, porque só quem é professor vai entender o que a gente está passando. A gente precisa de um grupo pra gente se ouvir e pra gente lembrar. A minha outra dica, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, é um grupo que vai acontecer às segundas-feiras, a ideia é iniciar em maio, terminar lá em novembro, e aí retorna lá no próximo ano, mas ainda datas a definir. Vai ser um processo terapêutico quinzenal, então todas as segundas-feiras, das 20h20, com uma duração de aproximadamente 2 horas por sessão, quinzenal, começa em maio, dia 12 de maio, e vai até novembro. E aí eu coloquei 3 opções de valores de mensalidade, você entra vou deixar aqui na descrição. Clica lá, você vai escolher o valor que é possível para você faz a inscrição, é pela plataforma da Hotmart. Lá na plataforma da Hotmart vai ter um espaço lá com o link do grupo do WhatsApp e também o link do Google Meet, que é onde vai acontecer as sessões. E aí eu mando a lista de materiais, porque é uma sessão de arte-terapia, 3 dias, pelo menos 3 dias antes de cada sessão. Existe um processo de ouvir aquele grupo, da gente colocar para fora através da arte, da gente às vezes ter um momento de silêncio tão precioso que nós professores precisamos para que a gente possa se ouvir e para que a gente possa ir para nossa última dica, que é a dica 8, que é: você é muito mais do que um professor. A gente se envolve tanto com o nosso trabalho e a gente coloca tanto amor nisso, porque quem decide ser professor porque tem uma faísca aqui, sabe, de querer mover, de querer transformar, de querer agregar na vida dos outros. E a gente tem que lembrar que nós somos muito mais do que apenas isso, que é lindo, é potente, mas a nossa função, o nosso trabalho não nos define. O nosso trabalho não é a nossa vida. E eu tô vendo colegas que colocaram a vida, colegas que já estão próximos da aposentadoria, cara, próximo do momento de glória, sabe? Que estão com a saúde mental péssima. Como que vai curtir essa aposentadoria? Por quê? Porque o trabalho definiu tanto a vida dessa pessoa que, neste momento, a educação do jeito que tá horrível, tá desestabilizando e fazendo a pessoa achar que ela não é nada. Você é professor, o seu trabalho, sua profissão é ser professor, mas você não é apenas professor. Você é mãe, você é pai, você é filho, você é irmão, você é vizinho, você tem um cachorro, você tem uma vida, você tem sonhos, você tem medos. Você é muito mais do que apenas ser professor. E é importante que a gente cultive todas as nossas outras relações, as amizades, a família, nossos parceiros, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, os nossos hobbies, aquele momento de só sair e curtir o cinema. A gente precisa da vida e energia para as outras coisas, as outras horas da nossa vida, porque senão, se a nossa vida for apenas o nosso trabalho, quando acontecer isso ruim ou negativo no trabalho, a gente perde o chão, a gente perde a nossa estrutura, porque toda a estrutura psíquica da nossa vida, de quem eu sou, tá ali em cima da minha profissão. E se minha profissão não tá boa, quebra tudo. Esse é o principal objetivo do nosso grupo, né? Olhar para todas as nossas facetas, todas as nossas personas e fortalecer quem a gente é. Colocar outras bases aqui, sabe?
profissão é só um fiozinho. Você e eu, nós somos muito mais do que isso. E a gente precisa se lembrar dessa questão. É importante que a gente acolha essas outras partes, que a gente energize essas outras partes. Porque é isso, como eu disse, senão a gente fica sem estrutura. Do jeito que as coisas estão, que às vezes dá medo até de respirar errado, a gente pisca e a gente leva a culpa de tudo. Com quase, às vezes, 40, fiquei sabendo que tem lugar, tem estado com quase 50 alunos por sala de aula, sem condições mínimas, de estrutura mínima. A crianças laudadas, que dói a nossa alma não poder ajudá-las dentro dessa turma de quase 40, sem outro professor, sem um acompanhante do lado, é de doer. Mas isso não nos define. Professor, você é um ser humano que não nasceu com manual. A vida não tem manual de instruções. Muito menos uma sala de aula que contém 500 mil possibilidades e vidas. Você vai errar. Eu erro. Eu errei, eu erro e vou errar. E a gente vai aprender com esses erros. Mas uma coisa que a gente não pode se esquecer é que a gente é ser humano, a gente não é robô, por isso que a gente erra. Por isso que as coisas doem na gente. E por isso que a gente precisa se cuidar e lembrar que somos muitas coisas além do nosso papel profissional. Esse eu acho que é a maior mensagem do vídeo. E eu espero que não tenha sido óbvio. É comprido, eu me empolgo falando, mas é isso. Quem aguentar me ouvir até agora, que bom. Espero que tenha feito sentido pra você, que não tenha sido um tempo gasto. E é isso. Quem se interessar em participar do grupo, clica no link. Quem quiser trocar mensagem, manda mensagem lá no meu Insta. Mas boa sorte pra gente.